tarde a todos na paz do Senhor. E eu gostaria de iniciar esse pequeno áudio de hoje, desejando a todos um feliz ano novo, um feliz ano de 2025, que para todos nós que já temos caminhado, nessa jornada com Cristo, que já recebemos a salvação, nós entendemos então que é na total dependência, da graça de Deus, através de Cristo, E hoje pela manhã, na mesa do café, eu já conversava aqui com o meu esposo e eu conversando, nós falando a respeito de Deus, de um Deus eterno, um Deus que sempre existiu, E conversa vai, conversa vem, nós percebemos que Deus é um Deus de ação. Nós nunca vamos imaginar um Deus deitado numa rede, não é verdade? Com preguiça, Como é uma coisa que todo ser humano, uma hora ou outra, tem, não é verdade? Mas, assim, as palavras que poderiam qualificar, o Miguel, inclusive, dizia que ele acredita que muito antes do que nós vemos pela palavra de Deus, a criação da humanidade, de Adão e Eva, já existiam muitas outras coisas, Porque por esse mesmo fato, de nós entendermos que as palavras que qualificam Deus é ação, é energia, a inércia, por exemplo, uma coisa inerte não tem nada a ver com Deus, Uma coisa prostrada, uma coisa parada, uma coisa estagnada, não classifica com Deus, Não tem nada a ver com Deus. Então, quando nós falamos de Deus, nós vemos nele vida, nós vemos nele ação e nós vemos nele energia, não é verdade? Então, nós conversando hoje de manhã ali na mesa do café, eu senti a vontade, eu pensei comigo, vou fazer hoje um áudio curto, bem curto, e busquei na palavra do Senhor o versículo que eu queria, que eu pensei nele, que está em Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. E o Senhor Jesus, são as palavras do nosso mestre, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Agora tem um pequeno comentário embaixo que eu achei tremendo isso daqui, bateu exatamente com o que eu estava pensando. O comentário é o seguinte: a violência a que Jesus se refere não é a violência do mundo, mas sim a violência do esforço, da luta interior, do combate da alma. É a violência de quem luta contra suas próprias vontades e más inclinações. Só isso. Foi só isso que eu encontrei quando eu busquei esse versículo aqui no Google, Então, o que nós entendemos disso daqui? Por que você está falando aqui? Que é uma luta contra as nossas próprias vontades e más inclinações. Sabe por quê? É porque nós as temos. É porque você tem, minha irmã, você tem, meu irmão. Todos nós temos, não existe meios de nós. Eu vejo que o erro da igreja, por muitos anos, até décadas, eu diria, foi que nós começamos a achar que todos temos uma auréola no topo da nossa cabeça e somos todos tão santos, Eu acho que enquanto nós permanecermos nessa linha de raciocínio, nós estamos fadados ao fracasso, sabe? Nós vamos estar fadados apenas a sobreviver com gotas da misericórdia de Deus, sabe? Então, quando eu comentava com o Miguel na mesa sobre esse texto, aqui eu pensei, puxa vida, este versículo e esta situação aqui se aplica muito mais ainda às pessoas que estão ocupando agora a faixa etária aí acima dos 50 ou 60, como eu, sabe? Porque sabe o que acontece? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que eu já até comentei em outros áudios, mas eu vou voltar a relembrar. Devido ao desastre do Éden, nós herdamos aquele DNA. Isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus áudios. Esse DNA, ele nos causa tantos problemas e não adianta querer negar, não adianta viver in denial, que fala em inglês. Viver in denial é querer negar, é como, por exemplo, você falar para mim que o céu é verde, quando nós sabemos que você olha para o céu, ele é azul.
Então, contra fato não existem argumentos, carregamos esse DNA. Temos a graça através de Cristo? Temos, mas o outro DNA está ali junto. E se nós não aplicarmos o que eu li hoje, aqui, este esforço, aqui está bem claro, fala, ó, é o esforço que fala da luta interior, do combate da alma, é a violência de quem luta contra as próprias vontades e más inclinações. Então, quando eu penso que com os anos essa situação piora. Por quê? Porque vem o envelhecimento. Quem pode lutar contra o envelhecimento? Quem pode? Me responda. Deus é tão misericordioso que nós envelhecemos devagar, não é de um dia para o outro, né? Ainda ontem, sentada ali na sala, nós estávamos procurando algo para assistir na televisão, e às vezes tem os short videos agora, né? Os vídeos curtinhos. E vimos ali a fotografia dos artistas, eles mostram o antes e o depois, quando jovens e agora velhos, né? Meu Deus! Nem eles, com todo o dinheiro que eles têm, eles não conseguem manter a juventude. Vai envelhecer e, como se diz em inglês, ultimately, essa palavra ultimately em inglês é uma única palavra que traduzido para o português é e por fim, ou seja, em última análise, certo? Esse DNA vai vencer esse DNA. Olha, a força da gravidade ela é tão forte, que nos puxa para a Terra. Você já reparou isso? Nos puxa para debaixo da Terra. Eu sei que nós temos a esperança. Eu sei que é bendita a nossa esperança. Mas, minha irmã, você é acima dos 50 ou 60 igual eu, olha no espelho. Se lembra do teu rostinho de 20 ou 30? Tudo certinho, o rosto tudo firmezinho, assim. Isso está sucumbindo, isso está caindo tudo, é a força da gravidade, entende? Então, com a idade, essa coisa acelera, sabe? Enquanto que quando a gente tinha 20 ou 30, uma ruguinha ou outra aparecia ali depois de 5 ou 10 anos, hoje parece que em 2 anos vem tudo, vem dúzias. Sabe como que eu tô falando? Então, isso não é só para as mulheres. Eu falo porque nós mulheres somos vaidosas, nós gostamos de ser bonitas. E é errado uma mulher não querer ser bonita, não é verdade? Mas tem homens vaidosos também, né? E devem ser. Eu acredito, eu sou a favor de uma certa vaidade, sim, sabe? Porque faz parte. Mas eu não quero me desviar do assunto. Então, a minha palavra hoje é para as pessoas que estão aí como eu, acima dos 60, acima dos 50, nós temos que nos esforçar. Requer de nós esforço. Por quê? Porque o cansaço dos anos, 60 anos são 6 décadas. 6 décadas pesam. Nós vemos na palavra do Senhor que ela diz 70 ou 80. E o que passar disso é enfado e canseira. E se a palavra de Deus me diz isso, quem vai contestar? Quem vai querer dizer para mim, não, vai dar para viver 120, 130? Negativo. Mas a palavra que eu tenho para nós hoje é de esforçar-nos. Por quê? Se nós nos esforçarmos, Deus nos ajuda. Deus nos ajuda de forma sobrenatural. Eu creio no sobrenatural de Deus desde os 16 anos de idade, que foi quando eu recebi a salvação em Jesus Cristo. Eu tenho vivido dos sobrenaturais de Deus por todo o santo dia da minha vida desde então, sabe? Então, essa minha palavra também não é só para nós acima dos 60 ou dos 50. É também para os jovens, os que estão aí com seus 40, é também para vocês, sabe por quê? Porque esse cansaço, nós estamos vivendo a era do estresse, a era em que a pressão é mental, sabe? A era onde as pessoas não existem mais aquele desejo de pegar aí o marido, ou a mulher, ou um filho, ou um amigo, ou uma amiga e sair fazer uma caminhada, conversando, olhando olho no olho. Isso já não existe mais. Nós nos enclausuramos no virtual. E o virtual, ele acaba com a nossa vida física, ele detona com a nossa vida física. Então,
O que eu tenho para dizer é: vamos nos esforçar. Eu estou falando primeiramente para mim, me esforçar em estar na casa de Deus. Como é difícil, como é difícil. Eu preciso das orações dos irmãos e das irmãs, porque aqui onde moramos, quando chove, alaga tudo. Não tem esgoto, não tem asfalto, e qualquer chuvinha, a água no quintal chega na canela e fica complicado para dois idosos subir num carro e sair para ir para a igreja. Mas nem que saia de canoa, nós temos que começar. Eu preciso começar a me esforçar. Por quê? Porque o Jesus falou sobre isso aqui, ó. Jesus falou. Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. A violência que Jesus se refere não é a violência do mundo, mas sim a violência do esforço, da luta interior, do combate da alma. É a violência de quem luta contra suas próprias vontades e más inclinações. O que eu quero dizer para nós neste início de ano, no dia 3 de janeiro de 2025? Vamos nos esforçar. Valorize a casa de Deus. Valorize. Eu sei que muitas coisas vieram sobre a igreja do Senhor e infelizmente causou tantos danos, mas ela é ainda a casa de Deus. E se você comparecer com um coração contrito, Deus vai derramar unção sobre a tua vida. E Deus vai te usar também como um vaso para trazer mais unção para todos os outros que estão ali também. A casa é do Pai. Cristo instituiu a sua igreja e nós não podemos jamais aceitar essa ideia de sermos desagrejados, né? Eu nem sei se eu estou falando essa palavra corretamente, né? Nós não iremos sobreviver sem estarmos na casa de Deus. É como uma brasa sozinha, ela vai se apagando, sabe? Eu acredito que é necessário esforço. É necessário esforço, sim. Cheguei aos 60, cheguei. A canseira está maior, está. O corpo está cansado, está. Já acorda de manhã cansado. Mas vou me esforçar. Vamos nos esforçar. Hoje existem pessoas que são jovens e estão desta forma. Eu convivi com pessoas na família que jovens com menos de 20 anos já acordavam todos cansados, sabe? Então, este é o mal deste século, mas a palavra do Senhor não mudou e ela nunca vai mudar. Então, vamos nos ajudar, vamos nos incentivar. Existe um mistério em congregar, em estar na casa de Deus. Coisas acontecem dentro da casa do Pai. É coisas que muitas vezes não vai acontecer se você orar sozinho na tua casa. É importante orar sozinho na sua casa? É vital. É vital. É preciso fazer isso. Mas quando congregamos, quando estamos todos juntos, coisas que os olhos físicos não veem acontecem na casa de Deus. Correntes são quebradas que o diabo tenta colocar em nós. Anjos andam pelos corredores da igreja. O teu olho físico não vê, mas pode ter a certeza e pode ter o temor que eles estão andando ali, sabe? Então, não importa. Não importa se a igreja onde você vê defeitos. Vai ver. Eu estou há 46 anos nesse caminho. Tenho visto e sei que vou continuar vendo, mas não é nisso que eu devo focar, que eu devo focalizar. Eu preciso focalizar que são meus irmãos, minhas irmãs, possuem defeitos como eu. Eu não sou diferente. E quando nos unirmos ali com o coração contrito, naquela intenção sincera de dizer: Senhor, não me ajude só a mim, mas ajude o meu irmão que está aqui do meu lado. Você já tomou tempo quando você está na igreja, às vezes, para ficar ali de pé e olhar? Vai olhando assim, olha para todos os irmãos, o que está à tua direita, o que está lá na frente falando com o microfone, os que estão em pé lá atrás, no altar. Olha para todas as pessoas que estão dentro da igreja. Você já sentiu uma empatia quando você olhou para todos e falou: puxa vida, qual será que é a guerra que essa pessoa está vencendo hoje? Qual será que é a luta que ela está vencendo hoje? Você já fez isso?
Se você nunca fez isso, se você gastou um culto inteiro só pensando em você, só eu, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? Porque os ensinos de Jesus foram esse. Foram esses. Nós temos que pensar uns nos outros. Nós precisamos, senão nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando, porque Deus não é o Deus do egoísmo. Não é verdade? Deus deu o seu único filho, ele só tinha um. Olha, minhas irmãs, meus irmãos, eu sei qual é a dor de perder um filho. Mas eu perdi só um, Deus me deixou o outro. Agora, Deus tinha um único só, ele deu aquele único. É lógico que ele recobrou, né? Ele recobrou porque ele é Deus. Também eu irei recobrar o meu, né? O meu filho primogênito. O dia que Deus me levar daqui, eu vou reabraçar esse filho também. Então, vamos voltar aqui no texto que nos diz, vamos nos esforçar. Eu preciso me esforçar. Eu tenho que sair dessa casa, nem que seja de galocha, para subir no carro e estar na casa de Deus. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se não fosse necessária igreja, Jesus não iria instituir uma. É na nossa união, é no estar juntos, é nos perdoando, porque iremos ofender uns aos outros. É outro erro que Satanás tem ganhado muito terreno conosco. São as ofensas. São as ofensas, é um ofendendo o outro, a outra ofendendo a outra, e aquelas amarguras vão agindo como um bloqueio, aonde a graça não pode fluir. Então, que neste ano as coisas venham a ser diferentes para mim. Quando eu falo nesses áudios, é para mim, em primeiro lugar. Eu preciso me esforçar. A minha idade não é uma desculpa. Não pode ser. Talvez ela vai ser uma desculpa válida e legítima quando entrar nos 80, se é que eu vou chegar lá, né? Porque daí sim, Deus vai ver e vai falar, agora ela cansou, né? De verdade, né? Mas com 62 ainda dá para se esforçar, né? E você, minha irmã, meu irmão, você aí acima dos 40, 50, dá pra gente se esforçar, não dá? Então esta é a minha palavra de início de ano. Primeiramente, para mim, vamos nos esforçar. Entre na casa de Deus, olhe à sua direita, à sua esquerda, na frente e atrás. Comece a imaginar a luta difícil que aquele irmão, aquela irmã está passando. Vamos começar a ter misericórdia genuína uns dos outros, sabe? E vamos começar a esquecer desse negócio de primeiro eu. Já pensou se Jesus fizesse isso, meus irmãos? Se ele pensasse primeiro só nele? Onde você estaria, hein? Onde eu estaria? Vamos parar com isso. Olha, é tempo de nós amadurecermos. Nós temos que nos deixar gastar e desgastar, como fez o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois que Deus pegou ele e derrubou ele, que dizem que ele derrubou ele daquele cavalo, Deus fez uma obra tremenda e esse homem se desgastou na obra de Deus, servindo a Cristo. O que é que nós estamos fazendo? Eu tenho horas que eu paro para pensar, olha, eu vou dizer uma coisa, eu sinto vergonha. Eu fico envergonhada, sabe? Do tão pouquinho que eu estou fazendo, tão pouquinho, né? Mas eu quero me esforçar. E eu gostaria que você também adentrasse este ano de 2025 neste posicionamento. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é sinônimo de energia, é sinônimo de ação, é sinônimo de força. Ele é sinônimo de tudo que traz vida, sabe? Então, quando você pensa em prostração, em desânimo, em falta de atitude e de ação, isso é o outro DNA que, infelizmente, herdamos por nossa própria escolha. O diabo quis fazer um negócio com a Eva lá, ó, e fez, ele conseguiu. Ele foi expulso da presença do Deus Todo-Poderoso e entendeu que não poderia mais comparecer a qualquer momento como ele fazia antes, né? Mas ele pensou consigo próprio, eu não atinjo mais a ele, mas eu vou atingir a humanidade que ele criou, e assim ele fez. E não adianta você negar. E mesmo agora, depois de termos recebido a salvação, temos a salvação, somos salvos. O dia que você fechar os teus olhos aqui na terra, os anjos vão vir te buscar para te levar diante de Deus.
Mas enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, o outro DNA vai combater com a graça de Deus que está em você todos os dias. Todos os dias. Seja até numa conversa, uma conversa normal do dia a dia, você tem que vigiar. Você tem que vigiar, porque às vezes ali é uma conversinha inofensiva, uma conversinha cotidiana do dia, mas a cobra pode adentrar ali debaixo da língua de um de nós, sabia? Da tua também, viu? Não venha querer me dizer que não, porque entra também, tá? Ninguém nesta carne, neste corpo físico, tem a autoridade de poder me dizer que nunca Satanás usou a sua língua. Não me diga isso, tá? Porque é vergonha para você, porque é uma mentira. Quem mente é filho do pai da mentira. Então não se engane. O diabo usou a língua de Pedro. Pedro era o apóstolo em quem Cristo fundou a igreja. Então, diariamente, cotidianamente, por que não dizer cada segundo? Vigie em que tipos de palavras você vai articular contra alguém. Não fale contra ninguém. Sabe por quê? Todos nós que comemos arroz com feijão portamos o DNA. E todos nós pecamos. Se você peca, como que você pode falar do outro que pecou? É isso que está impedindo a igreja de Cristo de avançar. São essas picuinhas. São essas criancices. Criancices, coisas de criança. Vamos mudar, minha gente. Vamos, eu estou falando para mim em primeiro lugar. Eu preciso mudar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso pedir misericórdia, da hora que eu levanto até a hora que eu levanto, sabe por quê? Porque quando nós dormimos, nós ainda precisamos dessa graça. Senão o capeta gosta de perturbar no meio da noite também, sabe? Há poder no sangue de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Eu vou deixar esse áudio, eu sempre começo um áudio com a intenção de fazer curtinho, para não cansar ninguém, mas de repente eu já estou falando e falando e falando. Eu apenas espero que tudo que eu falei aqui sirva para te edificar, para te ajudar, para que eu quero tomar uma posição diferente neste ano de 2025. Eu preciso me esforçar. Eu quero estar ativa, eu não quero estar inerte. A inércia não serve para o servo de Deus. Nós temos que estar empolgados e não desanimados. Nós temos que bater no ombro do irmão e da irmã. Vamos juntos. Vamos juntos. O nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da ação, é o Deus da esperança, é o Deus da vitória. E não existe motivos para nos assentarmos desanimados. Amém? Então eu vou deixar este áudio desta maneira aqui, assim que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude e que nós juntos possamos ser mais do que vencedores neste ano de 2025. Nós que pertencemos ao grupo dos mais de 60, de 50, de 40, de 30, de 20, você jovem, se gaste na presença de Deus. Se gaste, vá para a igreja, não fique triste que não tem muitos jovens lá ainda. Deus ainda pode trazer mais, porque o lugar da tua vitória é dentro da casa de Deus. Não se aparte nunca da casa do Senhor, porque eu só estou como eu estou aqui nos dias de hoje, porque eu nunca me apartei da casa do Senhor. Mesmo quando eu vi coisas que eu não achei que foram corretas ali, eu não me apartei, porque a casa é de Deus e a sua presença está. Antes de eu finalizar, já estou finalizando, eu só quero contar a todos uma visão que uma vez Deus me deu. Isso ainda eu morava lá nos Estados Unidos, acho que tem aí uns 25 anos essa visão que Deus me deu. Eu estava sentada enquanto o pastor pregava, enquanto tudo acontecia ali dentro da igreja, e de repente, num relance, num espaço de segundos, o Senhor abriu a minha visão espiritual e eu vi no altar lá na frente uma coluna de fogo enorme, enorme. Era um fogo que ele ia assim, como se fosse rodopiando, assim, era um fogo, era uma chama que ia fazendo assim um redemoinho e subia, sabe? Mas era um fogo diferente, não era um fogo destruidor. Era um fogo diferente, era um fogo assim, tipo meio azulado, era um fogo que você sabia que era ali a presença de Deus.
a presença de Deus. Então eu quero te animar e te dizer que é importante estar na casa do Senhor, porque a presença de Deus está naquele lugar. E você nunca irá entrar ali de uma maneira e sair da mesma maneira que você entrou. Algum milagre Deus fez por você ali. Tenha certeza disso, porque na minha vida tem sido assim. Eu nunca fui em um culto que eu entrasse do mesmo jeito e saísse do mesmo jeito, e na semana seguinte não recebesse alguma coisa de sobrenatural da parte do Senhor. Vamos nos encorajar. Encoraje aquele que está ao seu lado. Encoraje a sua família, seus amigos. E que 2025 seja um ano onde nós iremos experimentar uma unção nova que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Eu deixo esse pequeno áudio em nome de Jesus. Tarde.